Olá a todos. Na aula de hoje vamos falar sobre dimensionamento de eletrodutos. Ok, pessoal? Vamos lá, né? Então, para que falemos sobre o dimensionamento de eletrodutos, né? Vamos ver aí alguns detalhes que nos serão apresentados. Olha lá, aqui nós temos, pessoal, condutos. Então, os condutos são os eletrodutos, né? As bandejas e as canaletas. Esse aqui são os condutos que nós iremos fazer o estudo principalmente aqui nos eletrodutos. Né? Os condutos, só para ficar claro, né? São as peças, né? Os dispositivos que comportam os fios dentro de uma instalação elétrica, seja ela industrial, seja ela residencial. Ok, pessoal? Continuando. Condutos. Definição. É o componente, né, de uma instalação que propicia um meio envoltório ou invólucro aos condutores elétricos e é chamado de conduto, né? Quais são suas finalidades, suas características, né? Proteger os condutores elétricos contra ações mecânicas, corrosões, incêndios resultante do superaquecimento dos condutores. Ok, pessoal? Eletrodutos, né? Aí nós vamos... O objeto do nosso estudo da aula de hoje é falar sobre os eletrodutos, né? Então vamos lá. Tipos de eletrodutos: metálico rígido, PVC rígido, metálico flexível, PVC flexível e eletroduto para cabos subterrâneos. Então aqui, pessoal, o que ocorre? São apresentados, né, os tipos de eletrodutos, né, que poderemos encontrar aí no mercado, tá ok? Principalmente, né, na questão de uma residência aí, e também questão comercial, né? Vamos lá, vamos fazer uma explicação sobre esses tipos de eletrodutos. Vamos começar lá pelo metálico rígido, né? Então, características: tubos de aço possuindo diferentes diâmetros e espessuras. Aí nós podemos ter os leves ou pesados, com ou sem costura longitudinal, pintados ou galvanizados, né? São vendidos geralmente em barras de 3 metros, tá certo? Observação: não utilizar em ambientes com umidade excessiva e ambientes corrosivos também, ok, pessoal? Então nós temos aqui os modelos, né, de eletrodutos metálicos rígidos. Alguns desses nós utilizamos dentro do espaço de um laboratório, de um consultório, de algo comercial, né? Tá certo, pessoal? Então são eletrodutos metálicos rígidos. Continuando lá. Nós temos aqui o PVC rígido. Olha lá como é a sua constituição, né? Esse aqui é um eletroduto de PVC rígido, né? Você faz rosca ou que já vem com rosca, né? Olha lá. Características: fabricados com derivados de petróleo, possuindo diferentes diâmetros e espessuras, não sofrem corrosão, são vendidos em barras de 3 metros, em que as emendas podem ser feitas com roscas, que são as chamadas luvas, né? Ou soldadas com cola, tá bom? Então aqui nós temos uma
uma rosca, né? E aqui a luva, tá bom, pessoal? Continuando aí. Metálico flexível. Então, nós temos aqui o exemplo de eletrodutos metálicos flexíveis, né? Aí, geralmente encontram-se esses metálicos flexíveis onde você tem uma coluna, né? Assim, quando você tem uma coluna e vem eletroduto rígido e surgiu uma coluna, o eletroduto rígido não vai passar por dentro da coluna. Nesse momento faz-se uma junção de dois eletrodutos rígidos com esse flexível que fica ao redor da coluna e volta para o circuito originário lá, tá bom, pessoal? Ou também na ligação de máquinas aí, como é o exemplo mostrado aqui, tá certo? Características: formado por uma cinta de aço galvanizada, enrolado em espiras, proporcionando resistência e flexibilidade. São vendidos em rolos de até 100 metros. Observação: utilizados em instalações expostas, certo? Instalações expostas, principalmente motores devido a vibrações. Outra característica, né, que não se coloca um eletroduto rígido próximo do motor é a questão da vibração. Tá certo, pessoal? Continuando lá. PVC flexível. Então, isso é um eletroduto muito conhecido, né? Utiliza-se exemplo aqui nas lajes, né? Quando você vai colocar o concreto. Né? Então, olha lá. Aqui um rolo de eletroduto de PVC flexível. São usados em lajes, paredes, até no chão, né? Aí a gente encontra esse tipo de eletroduto de PVC, tá bom? Olha lá. Características: fabricado em PVC, corrugado com diversos diâmetros. São resistentes e flexíveis, podendo ser utilizados em instalações residenciais, comerciais e industriais. São vendidos em rolos de até 100 metros. Aqui, tá certo? Eletrodutos ou dutos para cabos subterrâneos. Né? Então, são eletrodutos mais fortes, né? Você pisa nesse eletroduto, ele não dobra, né? Em alguns casos, existem eletrodutos que você aperta, ele tem uma resistência mecânica muito grande, né? Não são todos, claro, mas alguns você vê assim essa característica da resistência mecânica. Mas nem todos são tão fortes mecanicamente, tá? Olha lá, fabricado em PAD, que é o polietileno de alta densidade, corrugado e flexível, em diversos diâmetros de 30, 50, 75, 100, 125 e 150 milímetros. Observação: eletroduto de fácil utilização, podendo ser utilizado em instalações rurais, comerciais, industriais, entre outras. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, desses eletrodutos, né, para cabos subterrâneos. Ok, pessoal? Alguns acessórios que se utilizam em uma instalação, né? Então a gente tem aqui uma curva de um eletroduto rígido, curva de 45 graus. Temos aqui uma curva de 90 graus, né? Geralmente se usa, né, em parede, né? A abraçadeira, os adaptadores. Aqui um adaptador flex,
uma bucha, né? Aqui um cotovelo para eletroduto rígido, né? Uma união aqui, uma outra luva, né? E uma luva Wetflex. Então esses aqui são dos acessórios, são alguns dos acessórios quando utilizamos o que? Eletrodutos. Então podemos estar trabalhando com algum tipo desses acessórios aí. Vai ser algo até comum, tá certo, pessoal? Outros acessórios são os conduletes, né? Olha só as caixinhas, né? Quando temos eletrodutos aparentes aqui, né? Então, aqui, e as referências de conduletes que você pode estar comprando aqui, tá? Então aqui nós temos a letra, né? Que a gente pode estar comprando para colocar lá numa determinada região dentro da sua residência, o seu serviço, ou serviço que você esteja prestando dentro da sua indústria, tá? Então, são muito comuns esses eletrodutos externos aí. Ah, professor, é externo à casa? Né? Não, é externo à parede, porque a maioria dos eletrodutos são embutidos em alvenaria dentro de uma residência no Brasil. Né? Esses aqui são externos porque são eletrodutos aparentes, quer dizer o que? Que não estão dentro da alvenaria, por isso que eu chamei de externos, tá bom? Eletrodutos. Eletroduto flexível corrugado de PVC, né? Então nós temos aqui, né, para trabalhos que exigem leve esforço mecânico de até 320 newtons sobre 5 centímetros de compressão, né? Aplicação de paredes, de tijolos e outros. Então esse é um eletroduto muito conhecido, né? Que trabalha muito, você encontra muito em construções de residência esse tipo de eletroduto aqui, tá bom, pessoal? Então nós temos essas bitolas aqui, meia, 3/4 e 1 polegada, né? Cor amarela, essas referências, né? WFL20, WFL25 e WFL32. Né? Com seus diâmetros externos, com seus diâmetros internos, tá certo? Então nós temos aí esse tipo de eletroduto aqui, conforme estamos vendo aqui, tá bom? Temos também, né, para trabalhos que exigem médio esforço mecânico de até 750 N por 5 centímetros, né, de compressão, aplicação lajes e pisos, tá bom, pessoal? Então, olha lá, esse eletroduto aqui, né, ele vai ter uma espessura um pouco maior, né, que a gente observa aí em alguns casos, tá certo, pessoal? É um eletroduto feito, né, tem uma característica de pressão maior, né? Então, a gente utiliza basicamente esse eletroduto aí em pisos, em lajes, tá bom, pessoal? Tudo bem? Continuando aí. Olha lá, né, os detalhes aí que a gente tem dessas questões de eletrodutos, né? Olha só, aqui vem de uma laje e entra na parede. Então aqui nós temos um eletroduto que vai até um espelho, né? Para um chuveiro, né? A altura aí 2,20, tá certo? Temos as tomadas médias aqui, né? De altura de 1,10 m. Temos as tomadas baixas, né? Que a parte de baixo aqui está de 30 centímetros ou 0,3 metros, né? Temos aqui uma tomada média, né? Junto com uma tomada baixa, que a distância entre elas, do ponto mais baixo da tomada média até o ponto mais alto da tomada baixa, é 70 centímetros. Temos aqui, né, a altura de um QDC, o meio do QDC até o solo de 1,50 m, né? E o pé direito dessa residência aqui, ela tem 2,80 m, tudo bem? E a espessura da laje, 15 centímetros, tá certo? Então aqui medidas dos eletrodutos, né? Aqui você pode estar fazendo uso de um eletroduto amarelo aí, né? Tá certo? Aqui temos outros tipos, né, de tomadas. Ó, a tomada baixa, quando o eletroduto vem de baixo aqui, ó. Tá certo? Então aqui você tem a tomada média, é o meio da caixinha aqui, né? Até o chão é 1,10 m.
aqui a parte de baixo da caixinha até o solo, né? Até o piso 30 centímetros, e aqui a mesma coisa, né? E aqui a gente tem o que, né? Vindo de baixo aqui, tá certo? O eletroduto é diferente dos anteriores, né? Dos anteriores estão vindo todos por cima, são os eletrodutos amarelos, né? E aqui nós temos os eletrodutos vindo de baixo aqui, né? Nessa parte da parede pode ser o amarelo, ou poderia ser o vermelho também, né? Poderia ser o vermelho, que é esse aqui, né? Porque a hora que vem, o eletroduto vem pela parte de baixo, né? Poderia ser, pode-se trabalhar com esse eletroduto também, tá certo? Dimensionamento de eletrodutos. As dimensões internas dos eletrodutos e respectivos acessórios de ligação devem permitir instalar e retirar facilmente os condutores. Então, segundo essa tabela aqui, né, e o que se sabe, né, vamos lá. Quantidade de condutores, fios ou cabos dentro de um eletroduto. Então, quando você tiver apenas um fio ou apenas um cabo dentro desse eletroduto, ele tem que corresponder dentro do eletroduto, da área dessa área aqui. Nós temos uma área aqui, né? Tudo bem? Essa área, a seção aqui, dessa área aqui dentro. Quando você tiver apenas um fio ou um cabo, esse fio ou cabo deve corresponder no máximo a 53% dessa área interna aqui, tá bom? Quando você tiver apenas dentro desse eletroduto dois fios ou dois cabos, esses dois fios ou dois cabos devem corresponder no máximo a 31% da área dessa área aqui, do eletroduto, tá bom? E quando você tiver 3 ou mais fios, eles devem corresponder nesta área aqui, né, a 40% dessa área, ficando livre 60%. Olha lá, esse desenho aqui corresponde a esse caso aqui, é o caso mais usado, né? Esse de 1 e de 2 é mais a questão industrial aí, né? Já uma residência nós vamos ter de 3 a mais cabos ou fios dentro de um eletroduto, né? Então, olha lá. Aqui, ó, esses fios ou condutores, vamos chamar de condutores, né? Esses condutores aqui, a área que eles ocupam dentro do eletroduto corresponde a 40%, que é isso aqui, né? Então, quando tiver 3 ou mais fios, eles devem corresponder a 40% da área total dentro do eletroduto. Isso quer dizer o quê? Que esse eletroduto vai ter o quê? Uma área não ocupada de 60%, tá bom? Isso aí é importante para quê? Porque isso é muito importante? Para que o calor gerado nesses circuitos consiga ser dissipado, né, em direção às caixinhas de ligação, as caixas de ligação, onde ali vai haver o quê? A diminuição da temperatura desses cabos, desses circuitos que aqui podemos ver. E aqui a gente tem o diâmetro interno, né, dessa região aí, deste eletroduto. Ok, pessoal? Dimensionamento de eletrodutos. Exemplo. Um eletroduto com diâmetro externo de 26,2 milímetros e área de seção transversal igual a 346,4 milímetros pode ser ocupado por condutores nas seguintes condições, né? Um exemplo aí daquilo que a gente falou, né? Esse eletroduto, né, com esse diâmetro e com essa área aqui, pode ter no máximo. Então, quando for um único condutor, esse condutor vai ter que ter o quê? Seção máxima de
183,6 milímetros quadrados, que corresponde a 53%, né? Então a gente volta aqui, né? Olha lá. Então esse condutor aí não vai poder passar, um único condutor não pode passar desse valor aqui de área. Tudo bem, pessoal? Quando forem dois condutores, né, cuja soma de suas seções não ultrapasse 107,4 milímetros quadrados, que corresponde a 31% desse eletroduto aqui, tá bom? Quando você tiver 3 ou mais condutores, cuja a soma de suas seções não ultrapasse 138,6 milímetros quadrados, pois isso corresponde a quê? A 40% deste valor aqui do eletroduto, tá bom? Então, se você tiver essas situações, né, você vai ter que sempre estar lembrando desta tabela aqui, tá, pessoal? Essa tabela é muito importante para te dar uma noção espacial aí das situações que serão vistas. Para que determinemos, né, os eletrodutos aí, né, nós vamos fazer uso dessas duas equações aqui, tá bom, pessoal? Então, às vezes, olha lá, olha só que interessante. A secção do fio da parte condutora com a capinha aqui, né? Nós vamos calcular a seção aqui. E essa seção é o fio mais a capinha. Então, nós vamos ter um diâmetro externo que não corresponde só ao fio condutor, mas sim ao eletroduto, a capa do fio. Tá bom, pessoal? Beleza? A proteção aí do fio, né? A sua proteção. Então, vamos pegar o diâmetro externo, não do condutor, mas do isolante aí, tá bom? Olha lá que interessante, né? Para que nós achemos esta área aqui, essa secção, conforme podemos ver aqui, nós vamos utilizar esta fórmula, né? Olha lá, então vamos ter π, diâmetro ao quadrado. Então esse diâmetro aqui, né, dessa região do fio mais a sua capinha, vamos ter esse diâmetro. Diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então nós vamos achar o quê? A secção deste fio, contando a parte condutora e a parte não condutora. E aí nós vamos fazer uma somatória das secções, de quantos fios temos, dessas dimensões aqui, né? E as diferentes bitolas e quantidades de fio, né? Então vamos ter uma somatória, não só das diferentes bitolas, né? Mas das diferentes quantidades de fio também que vamos encontrando aí, tá, pessoal? Então aqui a gente tem a seção externa, né, mostrando aqui, e a área total do conjunto de condutores, tá bom, pessoal? Exercício. Isso aí vai ser feito, né? Mas vamos lá. Dimensionar o trecho do eletroduto de PVC rígido roscável mostrado abaixo, no qual devem ser instalados os seguintes circuitos, né? Então a gente tem aqui o circuito 1, né, que tem dois condutores, né, de 4 milímetros quadrados, né, dois condutores fase de 4 milímetros quadrados, mais um condutor terra de 4 milímetros. Olha lá no circuito 1, né? Dois condutores fase e um condutor terra, ou proteção equipotencial, tá certo? No circuito 2, o que temos? 3 condutores fase de 6 milímetros, olha lá. 1, 2, 3. 3 condutores fase de 6 milímetros, tudo bem? Um condutor neutro de 6 milímetros quadrados também. E um condutor proteção equipotencial também de 6 milímetros quadrados, tá certo? Então a gente tem os 3 fases, o neutro e o proteção. Ah, professor, esqueci
como é a simbologia do fase, do neutro e do terra? Só olhar aqui do lado, ó, o fase parece um F, que atravessa a simbologia, que esse traço pode ser um eletroduto, né, igual é aqui, ou pode ser uma ramificação do eletroduto, tá bom? Ó, o neutro parece um N ao contrário, com uma perninha só. O proteção é um T, que às vezes pode vir inteiro assim, atravessando, ou só um pedacinho. E o retorno é esse cara aqui, tá? Retorno de fase aí, tá bom, pessoal? E aí temos o circuito 3 também, né? O circuito 3 tem o quê? Nós temos aqui um condutor fase, né, de 25 milímetros quadrados, e um condutor neutro de também 25, ó, o fase aqui e o neutro aqui. Então o circuito 3 tem 2 condutores, o circuito 2 tem 5 condutores e o circuito 1 tem 3 condutores. Então nós vamos ter o que? Nestas somatórias, né, fazer uma observação de todo esse detalhamento aí, tá, pessoal? Então se eu fosse usar aquela fórmula aqui na somatória, o que eu iria fazer? Olha só, eu ia pegar um parênteses aqui para o primeiro circuito, ia fazer assim. Quantos condutores de 4 milímetros nós temos aqui? Nós temos 2 e mais um terra, né? Então nós temos 3 condutores de 4 milímetros, tá certo, pessoal? Então eu voltaria aqui, ó. Essa somatória do lado de fora eu colocaria 3 desse cálculo aqui, esse cálculo esse aqui, tudo bem? Colocaria 3 vezes a secção, mais, já que é somatória, né? Mais, né? Aqui o circuito de 6 são 1, 2, 3, 4, 5. 5 condutores, pessoal. Então, eu colocaria no primeiro 3, a secção é esse cálculo, mais 5 vezes a secção deste cálculo para condutores de 6 milímetros quadrados, mais o número de condutores aqui de 2,5, são 2 condutores, né? Então do lado de fora do parênteses eu colocaria 2, né? Vezes 2 vezes essa secção, mas essa secção é toda essa fórmula aqui. πd ao quadrado, πde ao quadrado sobre 4. Então, esse parênteses aqui, né, seria colocado do lado de fora e do lado, né, envolvendo essa equação, e do lado de fora o número de condutores. E você vai somando, né? 3 condutores do circuito 1 vezes isso daqui, mais 5 condutores do circuito 2 vezes isso aqui, para o circuito 2, mais 2 condutores para o circuito 3. Então, 2 vezes um parênteses aqui e o 2 vezes multiplicando tudo isso daí. Tá bom, pessoal? Então, dessa maneira, nós vamos, claro, vai ser resolvido um exercício, né? Com todo o detalhamento, mas isso daí é uma equação inicial para a gente entender como que funcionam estas equações. Haverão tabelas também, tá? Nesse momento, a gente só está fazendo uma apresentação do tema. Caixas de derivação. O comprimento máximo retilíneo de um trecho entre duas caixas de passagem. Então, olha lá, o L máximo, como que vai funcionar isso? Se eu tiver uma reta, né, uma região reta aí, né, eu posso ter um eletroduto de uma caixinha a outra de passagem de até 15 metros. Então, eu posso ter um eletroduto de 15 metros se juntando a duas caixinhas de passagem, tá certo? Cada vez que eu tenho uma curva de 90 graus, né, se eu tiver uma única curva de 90 graus, eu vou ter que pegar o 3 vezes uma vez essa curva de 90 graus, eu vou ter 3 vezes 1, 3 menos 15, 12. Então, se eu tiver uma única curva de 90 graus, o comprimento máximo desse eletroduto, saindo de uma caixinha, indo até outra, tem que ser no máximo de 12 metros. Tá bom? Ah, professor, se eu tiver 3 caixinhas, ou se eu tiver 3
curvas de 90 graus. O máximo são 3 curvas de 90 graus que eu posso colocar entre uma caixa de passagem e outra. Se eu tiver duas, né, o que eu vou ter? 3 vezes 2, eu vou ter 6, porque esse N representa o número de curvas de 90 graus, tá bom? Então, se eu tiver duas curvas de 90 graus, eu vou ter 3 vezes 2 vai dar 6. 6 menos 15 vai dar 9. O L máximo de uma caixinha de passagem até outra, quando eu tenho duas curvas de 90, vai ser no máximo 9 metros. Ok, pessoal? E se por um acaso eu tiver 3 curvas de 90 graus, ou fração também, né? A gente pode trabalhar com fração dessas curvas. Então, se eu tiver 3 curvas de 90 graus, vezes 3, eu vou ter 9. 9 menos 15, 6. Então, o L máximo, pessoal, aqui, né? Que é o comprimento máximo entre uma caixinha de passagem e outra, vai ser de 6 metros. Se eu tiver 3 curvas de 90 graus, ou, né? 45, 30, daí você vai fazendo um arranjo entre essas frações de curvas aí também. Né? Aqui nós vamos ter um aumento da bitola quando nós tivermos situações que não podemos vencer, né? Então o L máximo aqui, conforme a gente viu, está relacionado a essa regra de essa regra ela vai nos ajudar na enfiação do fio dentro do eletroduto ou na retirada, né? Tá bom? Então a gente tem o L real. Então eu tenho lá uma construção que eu pegar um silo. O eletroduto vai passar por baixo do silo. Então eu vou ter duas curvas de 90 graus. Então, olha só o detalhe. Se eu usar essa fórmula de cima, um silo que um eletroduto desce por uma parede, passa por baixo do silo, na parte do concreto embaixo do silo, e sobe do outro lado, pode ser... Ah, professor, para que isso? Telemetria, né? Um exemplo. O que a gente vai ter aí? Para a soja, né? A soja incendeia. Se você não tiver um sistema de telemetria, a soja pega fogo porque você não fez um bom controle, né? Então vamos lá. Então, ó, a hora que você tem duas curvas de 90, você vai ter 15, o quê? Menos 6, você vai ter 9. Mas só que às vezes o comprimento do silo é muito maior que 9. Então você vai ter o L real, exemplo, 50, 30 metros, menos o L máximo da fórmula, né? Que está relacionado a 15 menos 3 vezes duas curvas, igual eu estou falando, né? Dividido por 6. Aumento de bitola de eletroduto, devido às eventuais curvas existentes no trecho. Então temos aí um deslocamento da tabela, tá bom, pessoal? E aí temos um outro exemplo, olha só que interessante. Nesse exemplo aqui, temos uma curva de 90 graus, aqui outra curva de 90 graus, aqui uma de 45 e uma de 45. Ah, professor, não estou vendo. São alternos internos, os triângulos aqui, tá? Daí a gente tem todo esse detalhamento, né? Nós temos 3 circuitos. O circuito 1, ele é feito de 3 condutores fase de 25 milímetros quadrados, né? É o condutor neutro de 25 milímetros quadrados e o terra de 16. O circuito 2, ele tem 3 condutores fase de 50 milímetros, um condutor neutro de 25 e o condutor terra também de 25. O circuito 3 vai ter o quê? 3 condutores fase de 35 milímetros e um terra de 16 milímetros. Quantos condutores temos? 14, né? Beleza? Olha lá. Dimensionar o eletroduto de PVC para o trecho de tubulação mostrado na figura abaixo, entre duas caixas de passagens. Caixa de passagem 1, que é essa aqui, e caixa de passagem 2, no qual não há possibilidade de instalação de caixas intermediárias. Os circuitos que o eletroduto conterá são os seguintes. Já foram falados, tá certo, pessoal? Então, nós vamos resolver aí, pois, esse exercício aí. Exercício não, este exemplo. Então, dessa maneira, a gente termina a primeira parte, que é a apresentação. Tudo bem, pessoal?